CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. E ela já está conosco aqui no estúdio da CBN. Você pode ver essa lindeza da Andréia Salsa no cbnvitoria.com.br. Também pode abrir o aplicativo, tem lá Estúdio ao Vivo, clica que você vai ver a Andréia Salsa de verde conosco nesta manhã. Bom dia, Andréia. Bom dia, cheia de esperança, feliz, que vocês sabem que eu amo estar no presencial, né, gente? Exatamente. Porque é outra energia. Não sei se isso é uma fala de geração X, né, da coisa do presencial, mas faz a diferença, né, Patrícia? Faz diferença. O tete a tete, olho no olho, é sempre legal com a gente aqui. Vocês aí podem ter isso também acessando lá o nosso estúdio ao vivo. E nós duas não estamos sozinhas. E não estou falando de Adalberto, de Alberto e de Kennedy apenas. Estamos falando de um convidado muito legal que está conosco hoje, né, Andréia Salsa? É isso. Ele é tão legal que o sobrenome dele é Legal. É aí, o Carlos Legal. É o professor Carlos Legal, que é o meu amigo, uma pessoa especialíssima. Meu amigo como professor na Fundação Getúlio Vargas. Nos conhecemos há alguns anos atrás, daqui a pouquinho, né, a gente vai lembrar disso, numa disciplina chamada Gestão de Saúde e Mindfulness, que é a meditação, né? E o Carlos, eu não tenho dúvida que é um dos maiores especialistas hoje no Brasil nessa área, e está lançando um livro para fazer conexões dos desafios da liderança com o yoga. Então, ele ainda vai lançar esse livro, embora já esteja à venda, mas a gente vai ter o privilégio de ouvi-lo para explicar essas conexões e por que isso é tão importante, né, Patrícia? Os princípios do yoga e da liderança, então ele já está aqui com a gente. Carlos Legal, professor, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Andréia, bom dia, ouvintes. Que alegria estar aqui com vocês hoje. E vai ser uma conversa muito legal. Carlos, eu disse que você mesmo sempre faz esse bom humor, porque é muito interessante ter um sobrenome legal e os temas que você traz também são sempre tão legais, então está tudo ornando, né, Carlos? Mas isso é uma responsabilidade, viu, Andréia? Pois é. Como nós somos professores, né, os alunos dizem que, professor, nós vamos saber se você é legal mesmo depois que publicar a minha nota. Agora, não tem jeito, eu tenho que fazer essa pergunta, professor. É legal fazer yoga? É muito legal. É muito legal, é muito saudável, é muito especial. Costumo dizer que o yoga é um divisor de águas na minha vida, porque ele entrou num momento muito importante, né, na minha formação. Eu era um jovem, adolescente, quando o yoga começou a fazer parte da minha vida a partir da minha mãe. A minha mãe é que trouxe isso para dentro de casa, porque a minha mãe é professora de yoga. E aí, desde que idade isso? Olha, aos 12 anos de idade, o yoga começou a entrar na minha vida, mas eu comecei a praticar efetivamente aos 19 anos. E existia algum tipo de resistência nessa diferença aí de 7 anos? Por que eu pergunto isso? Já tem ouvinte dizendo aqui, eu não sei se eu consigo fazer yoga, eu não sei se eu consigo ficar nessas posições, eu preciso de alguma coisa mais agitada. Existe algum empecilho para isso? Não, na realidade, assim, a gente tem que entender que o yoga em si é uma contracultura. Ele não faz parte da nossa cultura habitual. Apesar que, quando eu comecei a praticar em 1990, 91, era novidade, era muito restrito. E hoje já está muito popularizado. E às vezes as pessoas têm uma visão do yoga exclusivamente pela modalidade da atividade física. Que mesmo na atividade física a gente tem um repertório imenso de tipos de prática, tem práticas mais intensas, tem práticas aeróbicas, tem práticas mais suaves. Mas o yoga eu até digo que é um método educacional integrativo que oferece práticas interdependentes. Então você tem prática para a dimensão ética, para o comportamento, para o corpo,
para o emocional, para o mental e também para o espiritual. Por isso que é uma prática integrativa. Já tem até pergunta dos nossos ouvintes aqui. Eles estão perguntando se é yoga ou yoga, qual é o jeito certo de falar, e o que é a yoga, se é uma religião, se é um exercício físico, o que exatamente é, porque tem gente que tem preconceito de fazer yoga achando que tem que mudar de religião. A Índia é um país que tem uma cultura muito especial. Eles são muito inclusivos, no sentido de tantas filosofias e tantas tradições que ali fazem parte daquela cultura. Então, respondendo, o yoga sem acento e com um Y maiúsculo, porque eu estou falando de uma tradição. Né? Aí, dentro das práticas físicas, você tem Hatha Yoga, tem Ashtanga Vinyasa Yoga, você tem a Iyengar Yoga. Então, tem uma série de práticas que, na realidade, são versões ocidentalizadas de uma tradição que está do outro lado do mundo. Então, eu vejo o yoga como um método educacional integrativo para a vida. Mas é questão da religião. A gente tem o espiritual dentro da tradição também. Então, não precisa mudar de religião. É uma situação que não é excludente, mas ela passa a propor uma série de práticas que trazem benefícios para as diversas dimensões de um ser humano, inclusive a espiritual também. Andréa Salsa pratica yoga? Não pratico, não vou mentir, mas eu pratico, inclusive muito influenciado pelo meu amigo Carlos Legal, meditação, mindfulness, porque tem uma coisa muito curiosa, Patrícia. Assim que eu conheci o Carlos, nós tínhamos uma disciplina, Carlos era professor da FGV São Paulo e estava acumulando uma disciplina na FGV Rio, chamada Gestão da Saúde Corporativa. Durante a minha carreira, nos muitos anos que eu fiquei lá na Globo, eu era gestora de saúde corporativa dessa organização e fui convidada pela FGV para dar aula. O Carlos, que acumulava, eu fui convidada para assumir essa disciplina na FGV Rio. Então, ela tinha só o nome de Gestão de Saúde Corporativa. Com a importância e a relevância disso tudo que o Carlos está trazendo para a gente, sobre yoga, mindfulness, meditação, a Fundação Getúlio Vargas decidiu incorporar à disciplina Gestão de Saúde Corporativa o Mindfulness. E aí eu recorri ao maior especialista, meu amigo Carlos Legal, para me ajudar. E nessa, como que eu poderia dar uma disciplina de Mindfulness sem praticar meditação? E como coerência para mim é uma coisa muito importante, com certeza, eu comecei a praticar e é incrível os benefícios. Mas yoga, no seu sentido aí clássico, não, mas os aprendizados de yoga, eu imagino que são muito relevantes e eu sou uma grande defensora, porque eu já dei uma colinha no livro do professor Carlos Legal, é claro, então por isso que eu estou falando isso. Agora, professor, como é que leva isso para dentro de uma corporação, para dentro de uma empresa? Pois esse é um desafio que eu já superei lá atrás também, viu, Patrícia? Porque entre os anos de 2002 a 2014, aqui em São Paulo, eu tive um programa chamado Programa de Yoga e Meditação no Trabalho. Então, nós levamos o programa dentro dos programas de qualidade de vida de grandes empresas. Então, trabalhamos para a Unilever, para o Hospital Albert Einstein, para a Reckitt Benckiser, para a Roche, Dow Brasil, diversas empresas. E sempre levando a questão da meditação também. Então, veja, tem um ponto importante, porque a palavra yoga, quando a gente traduz para o português, ela tem sempre um sentido de união, integração e também conexão. Então, o que o método do yoga ele busca é a conexão, primeiro do indivíduo com ele mesmo, depois do indivíduo com o outro e do indivíduo com a vida, com o meio ambiente. Então, veja que essa ideia da conexão, e a gente olha um pouco a nossa sociedade atual, e inclui também as lideranças, quando elas não estão devidamente conectadas, elas perdem potência. Então, veja que o indivíduo que trabalha demais, mas ele não olha para a sua saúde, não olha para a sua sustentabilidade sexual, ele não tá conectado. O indivíduo que
ele acaba negligenciando determinados princípios, que são os temas do livro, como, por exemplo, ele age de uma forma violenta no sentido da humilhação, ou uma fala inadequada, ou uma certa agressividade, ele acaba se desconectando do outro. Então, a proposta é que, quando a gente traz os princípios que são, na realidade, no método do yoga, as práticas preliminares que tratam do aspecto do comportamento, da ética, da relação, a gente busca propor uma conduta que oriente a ação desse líder, né? Então, é justamente essa proposta do livro, que na realidade não é uma novidade, porque na minha carreira como consultor, como professor, já venho trazendo esses princípios nas minhas práticas, num programa de liderança, num programa de gestão de estresse e assim por diante. Andréia, agora tem empresa que, não sei se preconceito é a palavra certa, mas que acha que é bobagem, que não se deve abrir mão do tempo daquele funcionário, daquela equipe para a prática da yoga, do mindfulness, porque não vale a pena? Existe isso ainda? Sem dúvida que existe, né, Carlos? E como existe. Mas também existe as empresas que estão compreendendo isso já com algum nível de maturidade, tá? O yoga, a meditação, em algumas empresas, sobretudo com programas de qualidade de vida bem maduros, elas já reconhecem esses benefícios. E normalmente as empresas que se contrapõem a essa prática, normalmente são as que mais precisam, né? Porque tem um aspecto e muito forte dentro do livro do Carlos, que é a ética, né? Que é a não agressividade. Então, como que uma organização, numa cultura claramente agressiva, claramente competitiva, que não pressupõe, né, o cuidado com o outro, como o professor Carlos está trazendo, como que ele absorve um princípio, né, e uma prática em que questiona, né, esse modus operandi. Então, eu indico, inclusive, para os ouvintes que, se você está numa organização que estimula esta prática, é um bom sinal, tá? Porque uma cultura tóxica, a princípio, absorve uma prática que pressupõe, né, o cuidado com si mesmo e o cuidado com o outro, né? E como é que é isso? O pessoal, um determinado dia da semana, leva lá o seu colchonetezinho e tal, porque sabe que naquele dia vai ter uma sessão de yoga e o pessoal vai lá e faz o exercício. É assim, professor? Quando nós tínhamos o programa implantado nas organizações, era exatamente assim. A empresa disponibilizava uma sala e os programas que nós lideramos, as pessoas faziam 1 hora de prática por 1 ou 2 vezes por semana. Mas sempre eu buscava, eu e minha equipe, fomentar a autonomia nas pessoas, sabe? Nós temos histórias ótimas, que eu me lembro, por exemplo, de executivos na própria Unilever, que faziam viagens internacionais. Às vezes eles mandavam para a gente informação: olha, estou aqui, não sei onde, no mundo, e praticando, né? Coisas que eles aprenderam naquele momento em que eles estavam conosco. Mas hoje o que acontece? Até pela própria mudança e dificuldade que se tem de espaço físico nas empresas, essa configuração ela já não existe mais. Então, o que eu procuro levar hoje é dentro de uma conduta do líder, né? Então, é um aspecto muito mais comportamental. Então, por exemplo, até quando a Andréia comenta dessas possíveis resistências, né? E o livro, eu procuro trazer os princípios que são do yoga, mas na realidade são princípios atemporais, são princípios universais, que a gente também encontra em outras tradições, como o budismo, por exemplo. O budismo fala do primeiro princípio, que é o não ferir, ou a não violência, que é um termo mais utilizado. Por exemplo, a comunicação não violenta, a CNV, que é muito popularizado dentro dos ambientes organizacionais, vem justamente dessa origem. Inclusive Gandhi, Mahatma Gandhi, foi um líder que aplicava
os princípios do não ferir, da não violência e da verdade. Né? Então, isso orientava a conduta de Gandhi. Mas as pessoas muitas vezes não fazem essa associação do yoga com esse princípio gandhiano, percebe? Mas é interessante, Patrícia, que o que a gente procura levar, o que significa o não ferir, né? Só simplesmente apresentar isso não quer dizer muita coisa. Mas quando a gente compreende a profundidade dessa atitude, como, por exemplo, eu assumo um compromisso de me conduzir na vida, de que as minhas decisões, as minhas ações, sejam elas mentais, verbais e físicas, não gerem nenhum tipo de dor, sofrimento, violência, humilhação ou desconforto para qualquer pessoa. Mas não só a pessoa, mas também a comunidade, para seres vivos e para o meio ambiente. E olha a conexão que a gente faz quando a gente leva para o aspecto de negócio, para o aspecto organizacional, de que tanto o líder quanto a empresa precisam cuidar da qualidade da ação, porque toda ação vai trazer uma consequência, ou agora ou mais lá adiante. E qual é um dos principais temas que a gente tem tratado hoje? A sustentabilidade. Então, ter esta consciência... Hoje eu tenho falado muito sobre o líder consciente. O líder tem clareza de que as suas ações geram impactos, às vezes, que estão fora do controle dele. Entendo. Entre outros tantos princípios que visam servir como se fosse uma bússola para a conduta do líder. E, consequentemente, as organizações passam a agir dentro dessa diretriz também. Entendo. Temos pergunta de Adalberto Cordeiro conosco aqui no estúdio. Adalberto. Bom dia, Carlos. Bom dia, Andréia. Obrigado pela participação de vocês aqui com a gente. Tem uma dúvida, acho que a André pode começar e o Carlos vai nos ajudar. Enquanto vocês estavam conversando, eu pensei, quando a gente tem um cenário de um possível conflito dentro de uma organização. Então vamos colocar um exemplo aqui. A pessoa ali, ela acha super importante essa prática ali, o exercício da yoga, por exemplo. Mas, por outro lado, a empresa ainda não tem essa cultura de estabelecer essa prática ali dentro da organização. Eu queria saber um pouquinho da Andréia e do professor. Como que a gente faz dentro da organização, dentro de uma empresa, para a gente conciliar quando a gente tem esse conflito ali de pensamentos ali, de que isso pode, isso é legal, mas a empresa ainda não está muito adaptada para isso. O funcionário quer, mas a empresa é contra. Isso. É isso. Olha, eu entendo que o aspecto de diálogo, né, e, por exemplo, esse espaço que a gente discute aqui coletivamente é um espaço para que a gente deseja que as lideranças ouçam, né? Porque é um espaço onde não tem possibilidade de troca, né? E o conflito é inerente à relação humana e relação entre as pessoas. Mas né? é engraçado porque se o funcionário, você parte do princípio que o funcionário está pedindo, é porque ele está precisando e a empresa não entende isso. Pois é. Ela pode fingir que não entende, né? Mas isso vai ter algumas consequências muito óbvias, como pedidos de demissão, né? Aumento do conflito. Então, eu entendo que não tem muito, não sei o que o Carlos vai falar, mas não tem uma bola de cristal ou um passo 1, passo 2, passo 3. É uma insistência, né, dentro dessa perspectiva de que diálogo, enfrentamento de gestão de conflitos, isso precisa ser absorvido pela liderança, porque senão ela vai ficar só com as pessoas no campo profissional que não tem outra oportunidade profissional e se mantém naquele ambiente que é muito tóxico, né? Carlos. Olha, eu penso assim que um líder, para ele ser um bom líder, ele precisa se empenhar em ser um ser humano melhor. E isso precisa estar amparado com base em determinados valores que orientem as suas ações. Então, a ideia desses princípios, apresentar esses princípios para o mundo corporativo, é justamente mostrar um guia, mostrar uma possibilidade, que pode ser qualquer outra coisa. Então, quando a Andréia ela fala que a coerência é um elemento importante para ela, né? E que muitas vezes o que a gente percebe nas lideranças é justamente essa falta da coerência, no aspecto de que eu me posiciono ou digo uma coisa, mas na prática eu estou fazendo de uma maneira diferente. Então veja que o líder que compreende esses princípios ou qualquer outro princípio e ele se compromete em agir daquela maneira,
ele tem a tendência de minimizar impactos. Vou dar um exemplo prático. Às vezes o líder precisa demitir, e é uma situação muito desconfortável. Mas quando esse líder ele tem um compromisso ético, por exemplo, de não ferir, de gerar o menor impacto possível no outro, de não humilhar, que isso tem a ver com o princípio do não ferir, mas ele também utiliza-se do segundo princípio, que é a verdade, que a gente precisa ampliar também, porque a verdade aqui, nesse contexto, não é simplesmente a abstenção da mentira, mas é o indivíduo se comprometer eticamente com a transparência, com a honestidade, Sim. com a intenção de gerar o bem também, tanto nas palavras quanto nas ações. Então ele comunica isso para a sua equipe, ele interage com a equipe dentro desses princípios, ele acaba minimizando esse impacto negativo de uma possível demissão, um possível rompimento daquela relação, percebe? Entendo. Então, assim, não existe uma receita infalível. Até a Andréia vai concordar comigo que às vezes as pessoas querem receitas infalíveis para Assim as ações de desenvolvimento, né? Mas não existe. Então, a todo momento, nós estamos tomando decisões, né? Inclusive, o Gandhi, ele tinha muito um hábito que está vinculado. O Gandhi, ele era praticante desses princípios da não violência e da verdade, mas ele tinha um outro princípio também, que está no livro, que é o autoestudo. Então, o que ele fazia toda noite? Ele fazia uma meditação, ele se recolhia, e ele fazia uma análise criteriosa do que ele tinha feito de errado naquele dia e se comprometia em melhorar no outro dia, no dia seguinte. Então, esse é um processo que a liderança precisa fazer avaliações honestas em relação às suas ações, às suas palavras, seus pensamentos e emoções, e ele vai num processo de lapidação constante, né? Veja, que também não significa ser perfeito, porque nós somos seres humanos e a gente está em construção a todo momento. Mas como é que eu consigo me orientar? Como é que eu consigo ter um guia que possa me levar para um determinado objetivo de uma maneira segura? E tem uma coisa, Patrícia, que eu gosto de explicar muito em sala de aula, que é o seguinte: se eu pergunto para vocês, eu posso andar a 120 por hora pelo acostamento de uma estrada? De jeito nenhum. Na verdade, posso, mas não devo. Por que não devo? Porque às vezes a gente pega um feriado aí, a gente vê uns malucos aí andando bem rápido pelo acostamento, né? Eu vejo às vezes. Mas veja, qual é a questão aqui? Onde é mais seguro a gente andar? No asfalto preparado para aquilo. Mas eu não tenho nada físico que me limite. A única coisa que me limita é a minha própria consciência. Então eu faço uma escolha. Eu faço uma escolha, porque se eu andar pela margem, pelo acostamento, eu me coloco em risco, eu coloco outras pessoas em risco e também estou infringindo uma lei. É isso aí. Entende? Entendo. Professor, muito obrigada por estar conosco aqui na CBN Vitória neste sábado. Agradeço demais e vamos acompanhar o lançamento do livro aqui também, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom para vocês. Um ótimo final de semana. Muito legal conversar com você, viu? Não resisti, desculpa. Eu também achei legal. Obrigada, professor. Tchau, querido. Até. Tudo de bom, querida. Tudo de bom. Obrigado. Andréa Salsa, legal conversar com você também, sempre, viu? Obrigada mais uma vez. Até sábado que vem. Até sábado que vem.